que mais reprova o candidato no concurso da Polícia Militar daqui do Rio de Janeiro. É claro que, apesar da gente estar falando sobre Polícia Militar daquele estado do Rio de Janeiro, isso vai valer provavelmente para todos os concursos relacionados à segurança pública, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que nos pautar aqui, nos basear no edital. Essa live de hoje é uma live de 12 horas. Não vai ser 12 horas, né? Mas deveria ser uma live de 12 horas. Por quê? Porque se a gente for listar todos os assuntos que reprovam, cara, tudo reprova. Tudo reprova. Mijou fora do pneu, reprovou. Assoviou, reprovou. Olhou para o lado, reprovou. Tá? Então tudo reprova, tá bom? Tudo reprova. E a gente, além disso, vai verificar o que dá para ser feito. Tá bom? Então vamos pegar aqui, primeira coisa, edital. Edital. Vamos abrir o edital e como referência a gente sempre vai usar o edital do último concurso. Em regra geral, gente, o concurso da Polícia Militar daqui do Rio, ele possui 7 etapas. 7. Exame intelectual. No exame intelectual, ele é dividido em 2 etapas. Prova objetiva e a redação, que é feita no mesmo dia. Então tem muita coisa que a gente pode abordar aí. Só que antes do exame intelectual tem o período de inscrição, que também reprova muito candidato, né? Impede que o candidato seja ingressado na Polícia Militar, a gente vai falar sobre isso também. Beleza, então vem o período de inscrição, depois vem a prova propriamente dita, que é o exame intelectual. Segunda etapa, avaliação psicológica, reprova muito. Depois vem o exame antropométrico. E, cara, esse exame, o candidato nenhum deveria ser reprovado. No exame antropométrico é avaliada a altura do candidato versus peso, através do IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Beleza? Para a mulher, 160 é a altura, para o homem, 165 é a altura. Beleza? Por enquanto, estamos nessa regra e pode ser que isso em algum momento mude. Depois do exame antropométrico, nós vamos fazer o TAF, que pode ser que mude para os próximos concursos, tá? Mas pelos concursos anteriores é corrida, tração na barra fixa, abdominal, em geral, tá? Depois vem para o exame médico, reprova muito o candidato, mas o candidato, sabendo que vai ser submetido a uma etapa de exame médico, ele vai se antecipando. Por exemplo, se o cara tem cárie, ele vai lá e trata a cárie. Se o cara está acima do peso, tem um problema de colesterol, ele vai lá e trata o peso, faz uma dieta para melhorar o seu colesterol. Por aí vai, né? Temos também o exame toxicológico, que reprova fácil. E tem o exame social e documental. Depois que o cara é submetido a todas essas etapas, aí sim, se ele for classificado dentro do número de vagas, aí sim que ele vai ser matriculado no curso de formação. Beleza? Então a gente vai tentar abranger, no nosso tempo que temos aqui, os assuntos que mais reprovam. E eu vou usar como referência o que eu tenho aqui de ações judiciais. O que mais os candidatos nos procuram sobre esse assunto reprovação. O que a gente precisa dar um pouco de atenção são os requisitos gerais. Esses requisitos gerais, é claro que cada etapa tem suas exigências, né? Mas esses requisitos gerais já reprova logo a galera de cara. Quer ver só? Os candidatos ao curso de formação de soldados PM deverão satisfazer as seguintes exigências. Então, se são exigências, obrigatoriamente essas exigências deverão ser cumpridas. Tá aqui, ó. Ser brasileiro nato. O que é brasileiro nato? Brasileiro nato é aquele cara que nasce aqui no Brasil. Nasceu no Brasil, ele é brasileiro nato. Tem brasileiro nato que não nasce no Brasil? Tem. Por exemplo, eu acho que tem, né? Mas vamos lá. Dentro das regras do direito internacional, se o cara... Eu não sei exatamente, tem uma regra chamada jus solis, jus sanguinis,
tem um lance assim, ou seja, quando o cara nasce, ele tem a naturalidade. Ou então, dependendo do país onde ele nasce, ele vai pegar a nacionalidade dos pais. Chama-se jus sanguinis. Tá? Então, vamos imaginar que o cara tenha nascido, deixa eu ver, na Itália. Nasceu na Itália, ele é o quê? Provavelmente é italiano, dependendo da atividade que o pai e a mãe estejam exercendo lá. Não sei, tá? Pode ser que ele seja considerado brasileiro nato, pode ser que não seja. Então não vamos nos aprofundar, não. Nós estamos aí com o Edson, que está na Espanha. Será que o Edson é brasileiro? Será que ele tem dupla nacionalidade? Não sei. Então, em regra geral, o brasileiro nato é aquele que nasce no Brasil. E, na verdade, o que a gente tem que se preocupar é o seguinte: com o brasileiro naturalizado. Se o candidato for naturalizado, ele não pode fazer o concurso. Veja bem, no concurso, eu não sei se isso mudou, tá? Mas na época que eu fiz o concurso das Forças Armadas, há uns bons 30 anos atrás, eu não sei a idade, hein? Uns bons 30 anos atrás, a nacionalidade para a praça, ou seja, para o sargento e soldado, não exigia ser brasileiro nato, podia ser brasileiro naturalizado para ser sargento ou soldado lá nas Forças Armadas, né? No caso de oficiais, tinha que ser brasileiro nato. Você vê, agora, para soldado na PM, exige que ele seja brasileiro nato, tá bom? Beleza, então o candidato pode ser reprovado por isso? Pode, ele não consegue nem fazer inscrição. Se ele tiver a nacionalidade dele naturalizada, tá? Vamos seguir. Está em dia com as obrigações militares, não tem pra onde correr, cara. Ou você tem que estar cumprindo o serviço militar obrigatório nas Forças Armadas, é uma condição que você está como militar da ativa, ou você já prestou seu serviço militar obrigatório e aí você possui um certificado de reservista. Você recebe lá o certificado de reservista. Ou então, caso você não consiga servir as Forças Armadas, eles chamam de sobra. O cara sobrou, né? O cidadão sobrou. Então ele recebe, ou seja, ele não serve. Ele não vai prestar o serviço militar obrigatório. Naturalmente, ele vai receber um documento chamado CDI, que é Certificado de Dispensa de Incorporação. Então, o candidato, pelo menos até o momento, do sexo masculino, ele tem que ter um desses 3 documentos: a identidade como militar da ativa, o certificado de reservista carimbado. Está em dias com as obrigações militares. Tem que estar carimbado lá no verso do certificado de reservista, tem lá 5 anos de carimbo. Como é que você faz? Você vai procurar a organização militar mais próxima e resolve isso. Então, se você não resolver isso, você é reprovado, porque você não vai estar em dias com as obrigações militares. Existe uma regra todo final de ano chamado ESAR. O que é o ESAR? Exercício de apresentação. Ou seja, aquele cidadão que prestou serviço militar obrigatório ou continuou, né, no militarismo e depois ele deu baixa, ele tem o certificado de reservista e ele tem que exercer o exercício, ele tem que fazer o exercício de apresentação e lá na unidade dele tem toda uma regrinha, inclusive parece que hoje em dia isso é feito pela internet. Tá? Então tem que estar em dias com obrigações eleitoral, senão vai ser reprovado. Outra, ser eleitor e estar em dia com as obrigações eleitorais. Ser eleitor e estar em dia com as obrigações eleitorais. Aqui temos uma parada muito louca. Qual é a idade mínima? Diz aqui que a idade mínima, naquele momento lá, era 18 anos na data da matrícula e 30 anos na data do limite, na data do período de inscrição, né? No limite do período de inscrição. Ou seja, no último dia de inscrição, o candidato tem que ter 30 anos, pela regra antiga. Pela regra atual, pela Lei 9.546
do dia 10 de janeiro de 2022, a idade mínima, 18 anos na data da matrícula, 32 anos na data do período de inscrição, no último dia do período de inscrição. Beleza? Então a idade hoje são 32 anos. Então o que significa isso? Se a gente voltar à idade, ou seja, está dizendo que tem que ter 18 anos na data da matrícula. Se o cidadão tem 16 anos, ele pode ser eleitor? Sim. Então o item abaixo que fala sobre estar em dia com as obrigações, né? Olha, ele diz assim, ó, ser eleitor e estar em dia com as suas obrigações. Então o cidadão, o garoto de 16 anos, ele pode fazer a prova? Pode. Mas para fazer a prova, ideal que ele esteja com o título de eleitor. Por quê? Ó, ser eleitor e estar em dia com suas obrigações eleitorais. Tá? A obrigação eleitoral, ela só é exigida para quem tem mais de 18 anos. Mas veja só, para ser candidato, como requisito geral, ele precisa ser eleitor. Tá? Então é ideal que o cara que vai fazer o concurso público, ele tire a carteira de... carteira não. Ele tire aí o título de eleitor dele. Precisa votar? Não precisa votar. É facultativo aí. Então ele já está em dia com as obrigações, mas precisa ser eleitor. Tá certo? Então o garoto de 16 anos pode fazer a prova? Pode. Vai ser reprovado? Em princípio não. Qual é o problema? Que no dia da matrícula ele tem que ter 18 anos. Não pode ter 17 anos. Tem que ter 18 anos. O que significa isso? Vou pegar, por exemplo, o concurso de 2014. O concurso de 2014, ele aconteceu no período de as inscrições, né? Junho/julho de 2014. Vamos imaginar que o candidato, nessa data, ele tivesse 16 anos. Ele foi lá e fez a prova. E aí, a prova foi no dia 31 de agosto e as demais etapas foram acontecendo com o passar do tempo. No dia 7/14/21 de dezembro de 2015, ou seja, um ano e meio depois, teve a primeira turma. As 3 primeiras turmas entraram em torno de 1.500 candidatos, alunos no curso de formação. Então, vamos partir da seguinte premissa, que o candidato, nesse exemplo que eu estou dando, ele tinha 16 anos na data da inscrição, naquele exemplo de 2014. E vamos imaginar que ele faça aniversário em agosto. Vamos botar assim, agosto. Então, um ano depois, nesse exemplo também, em agosto de 2015, ele teria quantos anos? 17 anos. Se ele tivesse sido aprovado no primeiro lugar, ele poderia tomar posse no curso? Não. Por quê? Nesse exemplo que nós estamos usando, se ele faz aniversário em agosto, ele pode fazer a prova de boa, não há problema nenhum. Só que na matrícula ele tem que ter 18. Então, nesse exemplo que nós estamos usando, na matrícula ele teria 17. Se ele foi o primeiro colocado, naturalmente ele é o primeiro a ser convocado. A vantagem disso? A vantagem é que você pode fazer a prova e você pode usar um recurso. Um recurso, né? Um procedimento que tem no edital de 2014, eu não sei se vai ter nos próximos editais, que chama-se, vamos ler. Ó, o candidato, antes do prazo para atendimento à convocação para a inclusão, ou seja, para a matrícula, poderá renunciar à sua classificação, passando a figurar no final da lista dos aprovados. Então, nesse exemplo, o candidato poderia fazer prova com 16 anos? Poderia. Poderia de boa. Se ele, no ano seguinte, ele tivesse 17 anos e não tivesse feito, tivesse sido aprovado como primeiro colocado, ele não teria a idade mínima. E aí ele seria reprovado. Então o que ele faria? Viria aqui no edital e falar, olha, eu quero abrir mão da minha classificação, eu quero passar a ser o último, que o edital diz isso, ó, passando a figurar no final da lista. Ele passa a ser o último colocado. No entanto, ele tem a garantia da posse.
Se ele tem a garantia da posse, tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Vai tomar posse. Quando acontecer outra turma, ele já vai ter 18 anos. Isso aí é um bisuzaço que a gente sempre fala. Tome cuidado, porque isso pode ser manejado contra o candidato, tá? Então fique atento a isso, para não tomar prejuízo aí depois. Olha, no concurso de 2014 teve uma galera que fez esse procedimento. Não necessariamente por causa da idade. Porque o cara, não quero fazer agora, vou fazer depois. Passou por último e agora, na última turma que aconteceu algum tempo atrás, eles entraram. Tá? Beleza, estamos lá. Pode ser reprovado por isso. Pode. Vamos voltar lá para o início, requisitos gerais. Gente, é muito tempo, né? Eu não vou dar conta, não. O salário tem que ser de 12 horas mesmo. Então a gente falou sobre a idade que reprova. Você sabe que reprovam. Falamos sobre ser eleitor e sobre as obrigações eleitorais. Ter concluído o ensino médio ou estar concluindo de forma que até a data da pesquisa social esteja com o diploma. Tome muito cuidado que a falta do documento que te habilita e que comprova para o ensino médio ou o ensino superior reprova o candidato. Pelo amor de Deus, gente, providencie. Você já sabe que vai fazer o concurso público. Primeira coisa que você tem que fazer, tô dentro da idade, tô com o ensino médio na mão, tô com o certificado, diploma, vai na escola para verificar se a escola foi extinta, tira diário oficial, né? A cópia do diário oficial se foi publicado. Gente, tudo isso vocês precisam, porque reprova, tá? Reprova fácil, ó. Fácil. Beleza? Carteira Nacional de Habilitação, exceto na categoria A. Então nós temos várias categorias, né? Começando pela A, que é moto, B, carro de passeio, né? Com até 8 passageiros. C, que é veículo com determinada tonelada, com peso. Veículo de carga, salvo engano, até 3.500 quilos, eu acho, não tenho certeza. D é para ônibus, né? Micro-ônibus, ou seja, transporte acima de 8 passageiros. Deixa eu ver o que mais. Que é eixo articulado e por aí vai. Tem material perigoso, enfim. Então você precisa ter pelo menos a categoria B. Se não tiver, vai ser reprovado. Putz, cara, e reprovou. Mas Marcelo, quando é que eu tenho que entregar a CNH e o certificado de ensino médio? Aqui é um grande problema. Que reprova a galera demais. Vamos sacar a súmula 266 do STJ. STJ, Superior Tribunal de Justiça. O STJ tem várias funções. Para nós aqui, 2 funções principais. Uniformizar o entendimento. Ou seja, nós somos em quantos estados? 26 estados, mais o Distrito Federal, é isso? Acho que é, né? Então, cada estado tem um Tribunal de Justiça e cada estado entende de um jeito. Do jeito que eles quiserem, né? Vamos imaginar que lá no Amazonas, o entendimento sobre determinado assunto é de um jeito. Vamos imaginar que no Rio Grande do Sul é de outro. No Rio de Janeiro é de outro, totalmente diferente. Em São Paulo é de outro. Enfim, é aquela salada mista. O STJ tem a função principal de pegar todas essas decisões e uniformizar. Falar, a partir de agora é uma só. Na prática o negócio não funciona muito bem não, né? Mas beleza. Essa é uma função. Outra função ele protege a legislação federal. Então, a lei federal número tal, a obrigação dele é proteger qualquer violação contra essa lei. Beleza? Tá, Marcelo, mas e aí que você está falando aí sobre a súmula 266? É porque a gente comentou sobre o STJ. A súmula 266 diz assim, que os documentos que habilitam você para o cargo, no caso aí, CNH, documento de escolaridade, esses documentos, de acordo com a súmula 266, ele tem que ser exigido no momento que você vai tomar posse no cargo. No caso da Polícia Militar do Rio de Janeiro, a posse no cargo é na matrícula. Então, em tese, você deveria apresentar esses documentos na hora que for matricular. Por que eu estou dizendo isso? Porque, olha só, se você não tem CNH, não tem ensino médio, você faz as suas contas aí, vai dar o teu corre para verificar se você consegue providenciar isso.
E você sabe que o limite é até essa data. Até a data da posse. Inclusive, se você renunciar, pode ser que você consiga mais tempo. Ó a dica, hein? Se você renuncia, você consegue mais tempo para poder providenciar o documento e depois você fica no final da fila e entra. Não sei se funciona, é só uma dica aí para quem está no desespero. Marcelo, eu não tenho CNH, vai ter que providenciar. Marcelo, eu não tenho ensino médio. Cara, dá supletivo, faz o ensino médio normal, faz o Enseja. Inclusive, eu acho que o Enseja está aberto, as inscrições. No site do INEP, tem aqui, ó, enseja.inep.gov.br. É esse site, tá, gente? Cuidado com os sites aí espalhados pelas redes sociais. ensejanacional.inep.gov.br. Tá carregando, porque muita gente deve estar usando. Ó, inscrições abertas. Abertas. Tá, então, para que serve o Enseja? O Enseja serve para o candidato que não fez o ensino médio nem o ensino fundamental dentro daquele período de idade, né? Ele vai lá e faça depois. É como se fosse um supletivo. Ele faz as inscrições para a prova, estuda, faz a prova, passou, ganha o diploma de ensino médio ou o diploma de ensino fundamental. Tá? Ó, inscrições. Clique aqui para comprar as suas inscrições. Vamos ver o que diz as inscrições. Já tá aberto, cara. Tá aberto aqui as inscrições. Então, o pessoal que tá dando mole aí, não tem ensino médio, vai fazer o Enseja. E para finalizar, lograr êxito na aprovação de todas as etapas. Para os candidatos do sexo masculino, altura 165. Para as mulheres, 160. Esses são os requisitos gerais. O que o candidato pode ser reprovado? Se ele não for brasileiro nato, se ele não estiver em dias com as obrigações eleitorais, se ele não for eleitor e está em dia com as obrigações eleitorais, ressalvado aquele caso de candidato que tiver a condição de facultatividade, esse nome nem é esse, né? Não ter o diploma de escolaridade, não ter a CNH no mínimo na categoria B, não for aprovado nas outras etapas e tiver com a altura fora dessas que eu acabei de mencionar aqui, vai ser reprovado. Isso aqui são os requisitos gerais. Vai ser reprovado, tem para onde correr. Dá para resolver judicialmente? Não sei. Depende, cada caso é um caso. Tá bom? Beleza, depois vem para as inscrições. A gente não vai se ater esse aqui não, mas as inscrições reprova, gente. Reprova para mais... reprova. Quer ver? Quando o cara falta com a verdade, ele é reprovado. Ele é reprovado lá na pesquisa social porque as inscrições ele omitiu alguma informação. Por exemplo, vai ter o concurso uma regra nova de hipossuficiência financeira. O que é hipossuficiência financeira? O cara não tem grana para pagar as inscrições. Aí ele mente. E aí ele mente. O que vai acontecer? Vai ser reprovado. Ele mentiu, faltou com a verdade. Tá? E ainda corre o risco de ser penalizado aí criminalmente. Beleza? De uma forma geral é isso. Beleza, aí o cara vai fazer a prova. Escreveu bonitinho, pá, dia da prova. O que reprova? A prova. De acordo com o edital, o concurso ele é composto de 40 questões. 40, tá? Mais a redação. Sendo que 40 questões divididas em várias disciplinas. Vou citar para vocês. Não significa que essas disciplinas vão ser mantidas no próximo concurso, também não significa que elas não serão mantidas. Mas vamos lá. Língua portuguesa. De 40 questões, são 10 questões de língua portuguesa. Mais a redação, né? Gramática e redação. História do Brasil. Sociologia. Direitos humanos. Legislação de trânsito. Geografia do Rio de Janeiro. Tem mais o quê? Só, né? E só. Falta uma. Ah, Jesus! Eu nunca lembro. Mas vou lembrar aqui que eu vou copiar, né?
Vamos ler, melhor ler. Para que eu vou ficar querendo descobrir a parada do cérebro? Véio? Tá aqui, ó. Disciplinas, língua portuguesa. Depois, sociologia. Depois, geografia do Rio de Janeiro. História do Brasil. Legislação de trânsito. Informática. Eu tinha esquecido de falar informática. Direitos humanos e redação de trânsito. Legislação de trânsito. E a redação. O que acontece, gente? A gente não sabe se o próximo concurso vai ter questões sobre outras disciplinas. Provável que sim, tá? Se vai sair ou não, eu não sei. Mas, em regra geral, 40 questões, você tem que fazer pelo menos 20 pontos. 20. 20. Só que você não pode zerar nenhuma. Por exemplo, se o cara gabaritar a língua portuguesa, já acertou 10. Gabaritar sociologia e gabaritar geografia, já tem 20. O que não dá o direito dele de zerar as outras. Ele tem que fazer pelo menos um ponto em cada uma. Tá? E a redação, 5 pontos. Se o cara não atingir esse objetivo, reprovado. Ah, mas Marcelo, eu acho que a banca errou. Aí, cara, recurso administrativo, ação judicial, e aí vai. Beleza? Estão pegando até aqui? Garoto. Bom, nós falamos do exame intelectual, prova objetiva, vamos falar da redação também. A redação é interessante. Que da redação, existem alguns critérios de correção, tá, gente? Cara, vocês têm que prestar atenção nessa parada aí. Que essa parada reprova muito candidato na redação. Redação tem que ter 20 linhas no mínimo, 30 linhas no máximo. Ele diz assim, olha, correção formal, ortografia, acentuação, propriedade vocabular, 3 pontos. Morfossintaxe, 1 ponto. Pontuação e elementos de coesão, 1 ponto. Ok? Então, esses critérios formais, cara, não tem pra onde correr. Se você tem lá a palavra café. Café é acentuado. É oxítono, não é? É isso que fala? É uma palavra oxítona. Com acento no E. Café. Acento agudo. É acentuado? Se você não acentuar, você perde ponto. Sacou? Essa é a correção formal. Agora vamos lá para a correção de conteúdo. Desenvolvimento do tema, tipologia textual, coerência textual, seleção de argumentos, construção de argumentação. O que acontece? Às vezes o aluno começa a fazer de um jeito, começa falando sobre caneta preta e termina falando sobre caneta azul. Fugiu do tema. Entendeu? Um parágrafo não se conecta com o outro. Então, dentro de um conteúdo que o candidato está apresentando, ele perde a linha e aí o avaliador vai descer e a ripa nele ali. Tá? Então, isso aqui é visto na redação. Vamos que vamos, hein? Acabamos o exame intelectual. Depois do exame intelectual, nós temos Foi quem fala? Avaliação psicológica. Deixa eu achar a avaliação psicológica aqui em algum lugar. Gente, hoje eu tô cansado. Se me perguntarem qual é a etapa que mais reprova, eu vou falar para vocês. Vocês sabem? Vocês ousam arriscar? Vocês ousam arriscar? Vamos dar uma olhada aqui. Depois eu vejo as mensagens, tá, gente? Vocês ousam arriscar? A etapa que mais reprova. Exame intelectual, pô. É a que mais deixa a gente de fora. Por óbvio, né? Depois, na minha opinião, avaliação psicológica. Reprova muita gente. E depois, pesquisa social. Dentro dessa ordem. Então vamos para exame psicológico. Cara, não tem jeito. Olha, exame psicológico é a segunda etapa deste concurso, constará de exame psicológico de caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou inapto. Qual é o objetivo? Aprovar o candidato que possuam função mental e habilidades específicas, além das características de personalidade, compatível com a multiplicidade, periculosidade, sociabilidade, um monte de coisa aqui.
Então, gente, isso reprova pra caramba. Eu recomendo que vocês, inclusive, treinem. Treinem. Dá pra treinar? Cara, tudo dá pra treinar. Vou pegar aqui uma certidão de reprovação sobre psicotécnico. Ó, eu tenho aqui, no ano de 2014, 24 clientes que reprovaram no exame psicotécnico. 24 não, gente, tem mais. Não, 24. 24 candidatos que foram reprovados no exame psicotécnico, que eu sou advogado, no ano de 2014, no concurso de 2014. Vamos pegar aqui um exemplo de uma certidão de reprovação. Opa, acho que achei. Achei! Ah, falei, rapaz, quer achar? Achei. Olha, presta atenção, hein? O que diz o laudo psicológico? Secretaria de Estado de Segurança Pública, que agora não é mais Secretaria de Estado, é Secretaria de Polícia Militar. Seção Psicologia, laudo do exame psicológico. Aí tem a identificação, né? O nome da médica, da psicóloga, o nome do candidato. Descrição da demanda. O presente documento trata de exposição de motivos que levaram à contraindicação do examinado na etapa exame psicológico do concurso de admissão ao curso de formação de soldados, da PM do Rio de Janeiro. Procedimento. No exame foi efetuado com a finalidade única de seleção de pessoal. Foram realizados exames onde se pesquisou aspectos relativos à inteligência geral e atenção, além das características predominantes de personalidade. Análise. No resultado da avaliação psicológica do referido exame, do referido candidato, no que se refere às características predominantes de personalidade, não se observaram aspectos que contraindicassem. Então, nesse caso aqui, em relação à personalidade, está tudo bem. No tocante à inteligência geral, impulsividade e atenção, avaliadas através de outros instrumentos, apresentou um nível insuficiente de funções mentais, relativas ao pensamento lógico e abstrato. E foi reprovado por isso. Conclusão. Após análise dos resultados dos instrumentos psicológicos utilizados, observou que o candidato apresentou características incompatíveis com o perfil psicológico estabelecido pela corporação para exercício do cargo. Tá. É simples assim. Nesse caso de reprovação de avaliação psicológica, o que o candidato tem que fazer? É uma ação complicada, tá? É uma ação complicada. Mas dá para resolver? Dá. Existem dois caminhos que o candidato pode resolver. Um mandado de segurança, respeitado o prazo de 120 dias. É um ponto. Outra, uma ação comum, pelo rito ordinário, pelo rito comum. Quem é advogado sabe, tá? Marcelo, qual a diferença de uma para outra? Vamos para o rito comum. Aqui a gente quer... O que o candidato normalmente, quando reprova, ele discute? Ele fala assim, não, isso aí tá errado. Tá errado. Né? Normalmente o candidato fala. Mas se ele fala que é errado, não basta falar, ele tem que provar. Então, o que ele faz? O que normalmente eu oriento? Falei, fulano, vai lá no psicólogo. Né? A gente manda ele para um psicólogo e fala, olha, eu fiz o concurso, levo edital, e o psicólogo vai fazer uma análise dele, de acordo com esse mesmo objetivo. Vai sair uma resposta. Normalmente, a resposta é favorável. Por quê? Porque o cara já não tá mais ansioso para fazer o exame. Então, a ansiedade dele já não está mais grande, não está tanto quanto no dia da aplicação do exame. Enfim, normalmente a avaliação tem um resultado melhor. Essa avaliação vai ser admitida na PM, pela Justiça ou pela PM? Não vai. Mas qual a finalidade, então? É apenas mostrar para quem for avaliar que o cara está bem. Que ele possui a capacidade para assumir o cargo de policial militar. Essa é a finalidade, tá? Mas não significa nada. Por quê? Na ação comum, o objetivo é fazer com que seja feita uma perícia judicial. Nessa perícia judicial, qual é o objetivo? Refazer a análise. Não é fazer um novo exame, não, tá? É refazer a análise daqueles exames para verificar se realmente o psicólogo que avaliou o candidato errou ou não.
Então isso é perfeitamente possível requerer uma perícia judicial com essa finalidade. Agora, há outro caminho. Até o momento, no estado do Rio de Janeiro, não existe, eu te afirmo isso com 100% de certeza, nenhuma lei estadual dizendo que no concurso da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro deve ter exame psicológico. O candidato tem que ser submetido ao exame psicológico. Não tem. Eu faço aposta, eu caso o dinheiro que for, eu pego minha carteira da OAB e jogo fora. Se você apresentar para mim uma lei estadual do ambiente do território do Rio de Janeiro dizendo que a lei tal trata sobre avaliação psicológica para ingresso na carreira de policial militar. Pode procurar. Esperar, tá procurando? Não vai achar. Não vai. Eu afirmo isso com 100% de certeza, tá? Então, existe a possibilidade de ingressar com a ação judicial discutindo isso. Por quê? Se a gente fizer uma pausa e for lá no artigo 37 da Constituição Federal, 37, que possui a sua comparação com o artigo 77 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. O artigo 37, ele elenca os princípios expressos, os princípios constitucionais da administração pública expressos na Constituição Federal. São 5 princípios. Um deles é a legalidade. Tudo bem? Ou seja, o agente público só pode fazer aquilo que está na lei. Cara, eu vou fazer um pós-doutorado de artigo 37. Depois só falo do artigo 37. Lá no artigo 37 tem o inciso 1. Tem o inciso 1. No inciso 1, vamos abrir aqui para a gente ler ele, tá? Diz assim, olha, o inciso 1. Os cargos, os empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Quais são os requisitos? Nós estamos falando de requisitos, não estamos? Aprovação no exame psicológico é um requisito. Aí ele diz, se o candidato preencher os requisitos que estiverem estabelecidos na lei. Psicotécnico. Está previsto em alguma lei? Já disse para você, pode procurar, tá? Pode procurar que você não vai achar. Não vai. 110% de certeza. Então a gente entra com a ação judicial dizendo o seguinte, o ato de submeter o candidato à avaliação psicológica é um ato ilegal, que ele fere o artigo 37, inciso 1. Não é simples, não é. Por que não é simples? Porque na sua esmagadora maioria, e não é 100%, né? Na sua esmagadora maioria, os magistrados não entendem dessa forma. Eles entendem que existe uma lei dizendo que, tratando sobre esse assunto. Qual é a lei que ele fala? É uma lei que tem 3 artigos. A lei ela trata sobre a possibilidade do cidadão comum, não do policial militar, ser submetido à avaliação psicológica quando ele for tirar o porte. Então, o que os juízes fazem aqui no território do Rio de Janeiro? Eles pegam e falam, olha, se para tirar o porte precisa psicotécnico, o policial militar, que já tem o porte por origem, ele precisa também de psicotécnico. Eu, particularmente, não concordo. Nesse caso, a decisão usou uma lei que não se aplica para julgar desfavorável um pedido, né? Eu discordo, mas tudo bem, faz parte de um processo e está sendo discutido aí as ações que nós temos. Tá? Então, esses são 2 caminhos tradicionais, mas existe um caminho não tradicional que costuma funcionar. Mas eu não vou falar sobre isso porque aí é bizu de advogado, eu não posso falar. Tá? Mas, psicotécnico reprova? Reprova. Fiquem ligados nisso, tá? Beleza, passado o psicotécnico, qual a próxima etapa? Exame antropométrico. No exame antropométrico é verificado a altura, o 65, 60 para homem, e o peso. O peso ele é verificado através do IMC, Índice de Massa Corporal. Existe uma
uma fração, não é o nome da fração que eu ia falar, não. Existe uma fração, né? Existe um critério do MC, e quando o candidato faz esse cálculo, o resultado desse cálculo é que vai dizer se ele vai ser aprovado ou não. Esse cálculo de MC enquadra o cidadão, a pessoa, o paciente, em 5 níveis. Salvo engano, tá? Salvo engano. Magreza, o peso normal, sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. Eu acho que é isso. Deixa eu ver. Vamos lá. Classificação do MC. Magreza saudável. Sobrepeso. Obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. São 6 classificações. Qual é a classificação ou quais são as classificações que o candidato são aprovados? Quando ele se enquadrar na saudável e na sobrepeso. Se ele tiver na condição de magreza, ou seja, se ele tiver com um IMC abaixo de 18,5, estará reprovado. Se ele tiver com a classificação do IMC dele acima do 30, vai estar reprovado também. Ele tem que ter 18,5 até 29,9. Então o candidato vai ser reprovado. Cara, reprova. Muita gente reprova. Muita gente. Ó, vou te falar. Recentemente a gente ganhou uma ação judicial. Agora, no final do ano, 2021, ganhamos ação judicial. Beleza. O que aconteceu? O candidato foi convocado para as demais etapas. Eu falei, ó, presta atenção, hein? Tem TAF vindo aí. Presta atenção, hein? Tem exame antropométrico vindo aí. Tô correndo, tô no final de semana. Corridinha, tô aqui, ó, só no aplicativo. O que aconteceu? Tomou pau, o cara tomou pau. Ai, Jesus, não é possível. O cara com a faca e o queijo na mão, ele é reprovado porque tá acima do peso. É inadmissível. Desculpe, tá, gente? Desculpe. Porque quem quer dá um jeito, quem não quer, não tem compromisso. Não é falta de compromisso. Desculpe, o cara pode falar o que for, mas é falta de compromisso. Se o cara sabe, porra, que a cacete do peso dele tem que ser aquele, fecha a porra da boca. Eu fico puto mesmo. Fecha a boca. Não vai morrer não, pô. A galera do MC aí, a galera do MC não faz a atividade para emagrecer, para poder ser incluído numa... Esqueci o nome que fala, né? Uma graduação lá, numa classificação. Pois é, porra. Não quer, paciência. Lavo minhas mãos. Tranquilo? Então isso reprova. Se o cara estiver acima do 65, abaixo do 65 na altura, vai ser reprovado. Se a mulher estiver abaixo do 60, vai ser reprovada. Se estiver fora dessa classificação no IMC, vai ser reprovado. Então, cara, vai treinar, vai fazer atividade física, para ficar dentro do peso e da altura. A altura não tem jeito, a pessoa não tem como crescer. Só que tem aquelas pessoas que tem assim, no caso do homem, 1,59,999. Cara, é um pentelinho de cabelo para ele chegar na altura desejada, na altura mínima. Cara, se ele fizer um trabalho de postura, pode ser que ele melhore. Se ele fizer uns alongamentozinhos assim antes do teste, pode ser que melhore. Reprova altura e peso? Muito. Vamos para o exame físico agora? Putz, cara, exame físico nem se fala. Olha, eu atendi hoje um rapaz. Hoje. Ele falou assim, Marcelo, eu sou do concurso de 2014. Eu sou soldado da Polícia Militar. Fiz o concurso para... Na época que eu era soldado da Polícia Militar, fiz um concurso para oficial e fui aprovado. Hoje eu acho que ele é cabo. Não sei, não perguntei não. Mas ele é militar. Ele é policial militar. Ele foi aprovado no TAF. Vou repetir. O cara é policial militar, fez a prova para oficial e foi reprovado no
TAF. E ele foi reprovado na barra. Tinha que fazer 2 barras. Ele não fez as 2 barras. Pô, ele passou na prova para soldado, que tem que fazer barra. Pô, velho, assim, não vou julgar. Não tô aqui para julgar. Mas quantas barras são? Vamos ver quantas barras são. 2 barras. 2. Ele tem que treinar 20, pô. Por quê? Para fazer a barra bonitinho, para não dar margem para ninguém dizer que não tá certo. Entendeu? Aí ele entrou com a ação judicial, dizendo que ele fez 5 barras, 6 barras, sei lá, porrada de barra. Mas que o sargento, a pessoa responsável na hora de averiguar, de fazer a avaliação, não contou as barras que ele, por algum motivo, de repente moveu o pé, de um jeito, moveu de outro. Gente, concurso público é isso. Se você não faz o seu melhor, se você não faz exatamente o que está escrito, você é reprovado. Porra, cara, na moral, já sabe que vai fazer a barra? Treina a fazer 20 barras. Eu não vou conseguir treinar 20, porque você vai conseguir fazer 2. Mas é treinar... Olha o que diz a barra. 2 tentativas. Não necessariamente consecutivas. O candidato que não alcançar... Vamos para a atividade propriamente dita. Na posição inicial, a barra deve ser segura com as mãos em pronação. Palmas das mãos para frente. Então ele tem que segurar assim. Tá? Partindo da posição com os braços esticados e posicionados na largura dos ombros, promover a tração. Então ele diz que você tem que segurar aqui na altura, né? Braços esticados, ó. Promover a tração. Aqui é mole, né? Flexionando os braços, fazendo com que o queixo ultrapasse a barra, retornando à posição inicial. Então ele tá aqui, ó, devagarzinho, 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 passou. Não é passar o pescoço, é trazer o corpo. O problema é que o cara faz assim, aí ele fica assim, cara, não vai. Se o cara fizer isso, ele não vai ser computado, ponto. Não vai. Beleza? Vamos lá, tem mais coisa aqui. Aí então ele fez desceu, conta 1 ponto. O ponto conta embaixo, tá? Não será permitido que ao candidato a utilização de qualquer material nas mãos. Então não pode usar a luva. O sargento não vai ficar lá de olho. Ah, você tá com luva, vai mandar você tirar não, amigo. É concurso público. Bota a luva se você quiser. Bota um paninho se você quiser. Vai ser reprovado se botar. Tá aqui, é só ler o edital. Bem como com o auxílio do corpo, que não seja os braços. Trações em que o candidato promova a hipertensão da cervical, elevação do queixo, inclinando a cabeça para trás, não será permitido, para fazer com que o queixo ultrapasse. Então assim, cara, a tração, você não pode usar o galeio. O que é galeio? É o cara forçar com as pernas, não pode. O cara pode esticar o pescoço? Não pode. Então para não ter esse problema do sargento não contar aquela tração que você vai fazer, qual é a sua missão? Cara, treina 20 barras. Treina 20. Você não vai conseguir 20, mas vai conseguir pelo menos 2. Não é possível que o candidato... Olha só, a sentença saiu agora, dia 30 de maio. Ele deu entrada em 2014. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 8 anos de processo judicial, a sentença, e ele perdeu. Se ele tivesse passado, ele já era soldado naquela época, né? Cara, ele já seria primeiro tenente, indo para capitão, velho. Tá ligado na parada? Olha, por causa de uma barra. É o que é. É o que é. Perdeu a oportunidade. A sentença foi desfavorável. Perdeu.
Então não adianta, velho. Vai treinar. Porra, todo mundo sabe que o concurso vai rolar em 2022. Vai treinar barra. Vai estudar. Vai treinar corrida. Não adianta se deixar por cima da hora. Vai dar ruim. Então reprova? Reprova. Então o TAF reprova? Reprova. Dá pra rever? Cara, muito difícil. Tá? Muito difícil. Agora, existem decisões judiciais onde o Supremo Tribunal Federal já decidiu isso de uma forma geral, que ele permite, com uma situação, fazer o TAF em outro dia. Não é refazer o TAF, tá? Ninguém tem o direito de fazer o teste mais de uma vez. Por quê? Porque você não está dando o mesmo privilégio. Para a pessoa fazer o teste mais de uma vez, ela tem que ter o direito a todos os candidatos também fazerem o teste. Vou te dar um exemplo. Aqui na barra diz assim, olha, 2 tentativas. Tá dizendo? Então todo mundo tem direito a 2 tentativas. Você faz a barra, opa, não deu certo, descansa, depois vai lá e faz de novo. Tem aqui até um tempo de descanso. E são, salvo engano, 5 minutos. 5 minutos. Então acabou, fez outro, descansou, vai de novo. Só isso. Não pode fazer de novo. A não ser que seja um direito dado a todo mundo. Agora, as grávidas, comprovadamente, elas podem faltar não, deixar de fazer o TAF em razão da gravidez, para que ela possa fazer em outro momento. E olha, a decisão nesse processo não foi unânime. Foi por maioria. O Supremo Tribunal Federal, são 11 ministros, nem todos os ministros foram favoráveis. Mas foi favorável em sua maioria, dizendo o seguinte: em razão da proteção à criança, não é nem à mulher, a proteção à criança, a proteção à família, para não dar nenhum tipo de problema, a gente vai permitir que essa candidata grávida faça o teste em outro momento. Só é a única forma, é o único jeito de fazer o TAF. É claro que tem aí outros caminhozinhos aí, mas aí cada caso é um caso diferente. Estou falando de uma forma geral. Então, vou fazer de novo o TAF. Não vai. Então treina, velho. Vai fazer a prova, treina. Já passou pela tua cabeça fazer um concurso público que tem TAF? Vai treinar. Vai treinar, pô. Contrata um personal. Não vou contratar ou não tem dinheiro. Não tem problema. Vai treinar. Sozinho. Vou ler, hein? Certifico que fulano de tal, candidato do concurso de formação, candidato ao curso de formação de soldados, PMR 2014, inscrição número tal, foi avaliado no dia 31 de março de 2015, no exame antropométrico, em pé, na postura ereta, descalço e descoberto, em posição frontal ao avaliador. E o mesmo foi reprovado por ter 164. Por ter 164 de altura, violando assim o item 12.3.1 do edital, que diz que para o candidato do sexo masculino tem que ter altura mínima de 165. Cabe ressaltar que não haverá segunda avaliação para o candidato reprovado no exame antropométrico. Foi reprovado, tá? Isso aqui a gente resolveu também. Como é que a gente resolve? Para mais cheio. Nem sempre, tá, gente? Dá para resolver. Nem sempre. Eu preciso provar. Toda vez que você entra com ação judicial, você precisa provar que a administração pública cometeu um ato ilegal. Ou seja, que ele feriu a regra, feriu a lei, feriu o edital. Então, eu tenho que mostrar o seguinte: ou a balança está errada, ou a medição está errada. Então, o que nós fazemos nesse caso, tá? Pelo menos eu só conheço essa forma de resolver. A gente recomenda que o candidato compareça no IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro. O IPEM é uma autarquia estadual,
é uma instituição estadual que também tem fé pública, porque ela fala a verdade. Só qual a diferença do IPEM para a PM? É que o IPEM, além de ser uma autarquia estadual, ela é uma autarquia especializada em medições. Ela é especializada em medições. Então, o que nós fazemos? O parecer dela vale mais do que qualquer outro parecer. A gente pega o candidato e pede ele para comparecer no IPEM. Só que o que a gente faz? A gente pede ele para fazer uma reeducação de postura. A gente pede ele para fazer a medição sempre pelo período mais cedo, pela manhã, porque a tendência é que com o passar do tempo do dia, os discos eles diminuam. Enfim, uma série de bizus que a gente dá e o candidato vai no IPEM. Nesse caso, o IPEM fez 10 avaliações, 10 medições. 3 medições de frente, 3 medições do lado direito, 3 medições do lado esquerdo e 3 medições do lado de costa. E cadê o 10? São 12 avaliações. 12 avaliações. Aí aqui tem duas coisas que podem sair, que eu já vi a justiça aceitar. Em uma dessas 12 avaliações, se for apontado apenas uma com 1,65, você atingiu a altura. Nem que seja o tampo da cabeça. 1,65. Esse é um caminho. Outro caminho é a média. Dentro da matemática existe uma média. No caso dele, a média das 12, a média aritmética, ou seja, a soma de 12 dividido por 12, deu 1,645. No 1,645, pela matemática, se arredonda para 1,65. Então o juiz aceitou o arredondamento. Tem juiz que aceita, tem juiz que não aceita. Eu tenho um processo judicial onde o juiz já aceitou ser arredondado, e eu tenho um processo judicial onde o juiz aceitou na primeira instância ser arredondado, na segunda instância o desembargador revogou, falando que não tem que ser a medida exata. Cada um, o seu cada qual. Entendeu? Então, o procedimento, fazer um trabalho físico pro cidadão, pro candidato, está dentro da postura, vai no IPEM, verifica as 10 medições, se tiver pelo menos uma, tá beleza. Se não tiver, vai pela média. Se a média for aumentada para 1,65, tenta uma ação judicial. Fora isso, não dá. Eu desconheço outro caminho. Beleza? Tá aqui, 2 ações judiciais de 2014. 2010 a gente também tem uma ou 2. É pouca gente que tem esse problema. Moleque, tem mais, hein? Vamos lá. Falamos de quê? Exame antropométrico. Vamos agora para o exame médico. Cara, exame médico. Não, exame físico. Exame médico tem uma porrada de coisa. Cara, é uma porrada de coisa que pode acontecer, tá? Então fica difícil de eu relatar tudo, porque é muita coisa. Mas vamos pegar o caso desses 2 rapazes aqui. Foi eliminado no exame, o candidato fulano de tal foi eliminado no exame médico por supostamente apresentar glaucoma, ferindo assim o item 15.6.5, glaucoma. O que nós fizemos? O rapaz trouxe a avaliação e falou assim: Marcelo, eu não tenho glaucoma. Eu não tenho glaucoma. Falei, tá, e aí como é que a gente faz? Eu não sou médico. Aí ele foi até um médico especialista e o médico especialista falou que ele não tem glaucoma. Não tem. Foi uma avaliação errada. Vou dar um exemplo que eu já contei umas 2 vezes aqui. Ó, tá vendo aqui? Eu tenho uma bolinha aqui que apareceu no ano passado. Apareceu no ano passado essa bolinha aqui. Tô para fazer a cirurgia e nunca faço, né? Aí, novembrão do ano passado, eu falei, vou tirar isso. Final de ano chegando, vou fazer a cirurgia, vou tirar isso. Aí eu fui no médico. Fui eu lá no médico. Chegando no médico, o médico falou assim, antes da gente avaliar isso aqui, deixa eu fazer uns exames. Aí tá, toma o exame daqui, eu falei, puta. Ele falou assim, ih, rapaz, qual a sua idade? Eu falei, não, você é muito novo pra ter isso, você tá com glaucoma. Eu falei, glaucoma? Ele, você tá com glaucoma.
Eu falei, puta, tá bom então, tá dizendo, mas doutor, vamos fazer os exames? Mandou lá fazer uma porrada de exame. Eu fiz 7 exames. Cara, eu nunca mais quero fazer esse exame na minha vida. Passei o dia todo, de 8 horas da manhã até 6 horas da tarde na clínica fazendo exame. E pinga colírio, e mete parada no olho. Eu nunca mais quero fazer esse exame. Os exames, os laudos, eles saem na hora, né? Aí, eu não entendi bosta nenhuma. Beleza, levei pro médico, o médico, putz, tu tem que, pro resto da vida, ter que tomar colírio. Colírio tal, ainda tá no começo. Falei, porra, deu ruim, velho. Vou ter um problema de glaucoma. Vou ficar cego. Paciência, né? As coisas acontecem, vamos administrar isso. Eu, chato pra caramba, o que eu fiz? Pai dos burros aqui, ó, no Google. Procurei o especialista pica das galáxias de glaucoma no Rio de Janeiro. Falei, vamos lá, vamos ver o que esse cara tem pra falar. Cheguei lá, o médico falou assim, você não tem não. Não tem não. Tem não. Aí ele me explicou por que os médicos disseram que eu tinha, e ele explicou por que não tem. Entendeu? Então por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes a avaliação ela é incorreta. Graças a Deus eu não tenho glaucoma, né? Mas é claro que todo ano eu vou ter que ficar fazendo exame, porque sabe lá, né? Então, o que eu quero dizer é que muitas das vezes aparece o problema, mas não quer dizer que você tem o problema. Então, se você tem, de uma forma geral, algum problema dentro do exame médico, que você vê que vai estar de encontro com o edital, que isso pode te reprovar, cara, você tem que se antecipar. Você vai fazer o concurso da PM agora, não vai? Já sabe que tem um problema? Dá uma olhada no edital lá. Ó, isso aqui reprova. Show de bola, vou dar uma olhada aí. Por exemplo, dente cariado. Você vai deixar para cima da hora para resolver o problema do dente cariado? Olha lá, aí faz a paradinha no dente, resolveu. Quer ver outro exemplo? Quem tem problema de acuidade visual. Acuidade visual reprova. Se o cara estiver fora das especificações, reprova. O que ele precisa fazer? Cara, fazer a cirurgia. Não tem dinheiro. A ciência. Nós temos aí conhecimento que em São Paulo existe um hospital que faz cirurgia gratuita e existe em Duque de Caxias ou Belfor Roxo, até esqueci de ver isso aí, que tem também um hospital que faz essa cirurgia gratuita. A cirurgia é papo de 5 conto, mas tem essa cirurgia gratuita para resolver o problema da acuidade visual. Entendeu? Então, o que você tem que fazer? Ler o edital. Opa, eu me enquadro em algum desses itens? Enquadro. Vou no médico para verificar se eu tenho um problema mesmo. Aí ele vai ter que gastar uma grana, não tem jeito, né? Vai verificar se você tem um problema. Opa, tem um problema. Esse problema me incapacita para a atividade de policial militar? Sim ou não? Se o problema te incapacita para a atividade policial militar, aí tem jeito. Desiste do concurso. Vou dar um exemplo. Nós ganhamos várias ações judiciais de candidato reprovado no exame médico, principalmente por glaucoma. Várias ações porque o diagnóstico é errado. Mas teve um período atrás que eu fiz a ação para um rapaz, foi feita a perícia judicial. Esse candidato foi submetido na perícia judicial e o médico constatou que ele tinha glaucoma. Inclusive o médico recomendou que ele fosse imediatamente fazer um tratamento, porque senão o glaucoma poderia dar acabar com a visão dele. Tá? Então, de uma forma geral, para a gente não se ater a ponto do edital, porque vocês podem ler, o exame médico reprova muito, mas muitas das vezes o diagnóstico é errado. Vai lá no médico, faz uma avaliação para ver se consegue corrigir, para identificar de fato se tem um problema, para corrigir esse problema, se for o caso, tá? Simples. Show de bola. Vamos para o próximo. Falamos de quê? Falamos do exame médico, agora vamos para o exame toxicológico. Exame toxicológico, nossa! Exame toxicológico reprova. Muito. Muito. Já me perguntaram se algumas substâncias reprovam, né? Não sei. Vamos ler aqui o que diz o exame toxicológico. Somente os candidatos? Não. O exame toxicológico de larga janela de detecção visa a detecção de substâncias entorpecentes ilícitas
Então, se no sangue do cidadão tem substâncias ilícitas, ele vai ser reprovado. O que é substâncias ilícitas? Cocaína, maconha e por aí vai. Ou substâncias lícitas controladas, causadoras de dependência química ou psíquica. Aí ele cita aqui, ó, maconha, metabólicos, derivados do delta 9-THC, cocaína, metabólicos, metafetamina, né, derivados do merla, solventes, hidrocarbonetos, opiáceos, psicofármacos, êxtase, MDMA, MDA, anfetamina, metafetamina, PCP. E, gente, e por aí vai. Coisa dessa, tá? Então, olha só. Existem duas formas do candidato ser reprovado por situação relacionada à droga. Quando ele é pego no antidoping, né? Ele vai lá para o exame toxicológico e é pego lá. Vai ser reprovado, não tem jeito. Não tem jeito. Tá? O antidoping não liberou nem o Anderson Silva, na época, aí, uns 10 anos atrás, que ele foi pego aí no antidoping. Imagina um candidato de concurso. Não vai resolver o problema dele. Agora, tem muito caso onde o candidato, eu vou ler para vocês isso que é muito interessante, é reprovado porque ele diz que usou substância entorpecente. Olha que interessante. Se liga no que eu vou ler para vocês, certidão de reprovação. Durante o exame social, foi apurado que a candidata, no preenchimento do inventário pessoal, informou que fez uso de substâncias entorpecentes ilícitas por 3 vezes, sendo maconha e êxtase. No exame social documental tem uma pergunta lá, uma perguntinha. Pergunta, você fez uso de substâncias entorpecentes? Sim ou não? Né? Reprovou. Só que esse aqui eu fiz um recurso administrativo e a gente conseguiu resolver o problema dela. Beleza? Então nós tivemos no final do ano 4 candidatas que reprovaram por esse problema e a gente fez o recurso administrativo e resolveu para elas também. Então o simples fato de você informar que fez uso de substância entorpecente vai reprovar. Agora, se você vai dizer ou não, se você não informar, pode ser que você seja reprovado por omissão, por mentir, enfim, a reprova, tá? Substância entorpecente, reprova. Beleza? Então agora a gente vai para o exame social e documental. Só que tem um detalhe. Eu não vou continuar, vou acabar aqui. Por quê? O exame social e documental eu quero ler item por item o que reprova. Tá? Cara, é muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Eu tenho aqui os problemas que reprovam. Em regra geral, idade reprova. Falta de documento reprova. Violência doméstica reprova. Acidente de trânsito reprova. Uso de substância entorpecente reprova. Terceiros envolvidos reprova. Figurar como testemunha reprova. Figurar em inquérito policial reprova. Omissão reprova. Transgressão disciplinar reprova. Demitido por justa causa reprova. Conduzir veículo sem CNH reprova. Denúncia anônima, alguém denunciou dizendo que você, reprova. Menor infrator, reprova. Participar de torcida organizada, reprova. Desobedecer à autoridade superior, que no caso seria tipo desacato, reprova. Falsificação de documentos, reprova. CNH caçada, reprova. Só que acontece, dentro de cada... Isso aqui são pastas, e dentro de cada pasta tem uma porrada de clientes. Cada item desse ele se destrincha em outras coisas. Então a gente poderia ficar mais 1 hora aqui e não vai dar certo, tá? Então a gente vai deixar para a próxima live para a gente dar continuidade, certo? Então, em resumo, nós falamos hoje sobre o que mais reprova nos concursos da Polícia Militar, desde o exame intelectual até o exame social e documental, sendo que a gente não vai aprofundar
o exame social e documental. Tá? E como é que vocês podem resolver isso? Também dei aí algumas dicas. Na próxima aula a gente aprofunda sobre cada item desse dentro aí da pesquisa social e documental, que é uma parte bem interessante. Certo, gente? Vamos para as dúvidas, perguntas e respostas. Caserna fala sobre o exame de vista. Eu falei aqui de uma forma ampla, tá? Se você me trouxer o problema, de repente eu respondo para você. Herpes genital reprova? Cara, se no dia do exame você for fazer, no dia do exame médico, do concurso, a herpes estiver aflorada, estiver acontecendo, certamente você vai ser reprovado. Tá? Mas não tem um exame, a PM não exige um exame de herpes. O Maurício perguntou o seguinte: depois que sair o concurso da PM, vai demorar a chamar os aprovados? Só a PM vai dizer. Figueiredo falou o seguinte: Marcelo, protusão na lombar. Reprova. Figueiredo é aluno caserna, hein? Figueiredo é aluno caserna. Tem que botar lá na mentoria, viu? Isso é assunto pra gente resolver lá na mentoria. Mas vamos lá. Cara, difícil. Primeiro, eu não sei o que é protusão na lombar. Vamos botar aqui no Google. É como se fosse uma hérnia. Seria isso? Não sei se é, tá? Cara, depende. Depende. Difícil te dizer se isso vai te reprovar ou não. Porque o que você tem que analisar é: isso causa incapacidade? Sim ou não? Tá? Então, assim, você precisa procurar médicos especialistas para fazer uma análise e dizer o seguinte: olha, você pode ter um problema ou você não tem um problema. Se você tem um problema, esse problema te incapacita. Você desiste da PM. Não, esse problema não te incapacita. Então, beleza. Faz a prova. Se na hora que chegar o exame médico, você vai ter que apresentar esses laudos para provar que não é incapaz. Remédios para ansiedade. Se ele for considerado uma droga ilícita, reprova. Se for considerado uma droga lícita, que causa dependência, reprova. Ausência de dente, reprova. Tem uma live aqui no YouTube falando sobre esse assunto. Uma live dada pela doutora Carolina, uma dentista especialista. Então, dá uma assistida lá. Reprova e não reprova. Então, a doutora Carolina explica isso com detalhes. Moisés fez uma pergunta interessante. Vamos lá. Mestre, eu posso fazer a medição e levar. Medição que ele está falando no antropométrico. Tipo, ele tem um 64,2. Não tem um 65. Aí que ele está falando: vou lá no IPEM e faço a medição. Posso pegar essa medição e apresentar para o avaliador? O avaliador vai falar para você assim: o que vale? A opinião do avaliador ou a de outra pessoa? O avaliador não vai aceitar. Não vai. E por quê? Que garante que você não falsificou esse documento? Entendeu? Isso aí você vai usar para fazer um recurso administrativo ou, se não der certo, uma ação judicial. O avaliador não vai aceitar isso. Mas você pode tentar, né? Anabolizante reprova? A pergunta é boa. A resposta é: ele causa dependência química? É uma droga lícita? É uma droga ilícita? Eu não sei, tá? Mas eu já fiz essa pergunta para pessoas, candidatos que já foram submetidos a isso e usando anabolizantes e não teve problema não. Agora eu posso dizer que vai acontecer contigo, tá? Beleza? Vamos, álcool. Amigo, álcool. Deveria reprovar, né? O cara diz assim: você já fez uso de substância entorpecente? Sim, maconha. Sim, álcool. Deveria todo mundo estar reprovado. Deveria estar todo mundo fora da carreira. CNH suspensa a reprova? O edital é claro. Ter CNH, no mínimo na categoria B. Se ela está suspensa, você não tem a CNH. Ela não tem validade. Você não tem o direito de dirigir. Então, na verdade, a CNH, quando a PM... O que a PM quer quando você apresenta o documento? Se você sabe dirigir. Se você tem... Sabe dirigir, não. Se você tem permissão
para dirigir. A pergunta é, quando ela está suspensa, você tem a permissão para dirigir? Sim ou não? Não. Então você vai ser reprovado. Você precisa resolver isso, resolver esse problema para poder entrar, senão será reprovado, sim. Então é isso, gente. Acho que acabei, né? Acabei. Então hoje a gente falou sobre os principais motivos que reprovam os candidatos no concurso da Polícia Militar. Semana que vem a gente dá continuidade aí nas reprovações da pesquisa social. Tá bom, gente? Grande abraço. Fui!